Gente, essa live de hoje é para fazer um apelo para as coisas que acontecem e no nosso dia a dia a gente vai esquecendo, né? Mas imagina a marca que fica na vida de uma pessoa, imagina o dano que causa na cabeça de uma criança. Gente, eu estou falando dessa doença aqui, ó. Isso é uma doença, viu, gente? O Brasil registra, olha o número de casos de violência sexual contra a criança. Então eu vou fazer um apelo, escute bem o apelo que eu vou fazer. O apelo é sobre esse tema, porque, cara, todo dia é uma situação diferente, tá aí, ó. Aí ontem foi a história do piloto da TAM, de 55 anos, casado, pai de 2 filhos, pagava R$100, se eu não me falha a memória, R$100. Pagava ali R$100 para ter relação sexual. Ah, não, não é essa não. Preste bem atenção. Pronto, pagava R$100 para ter relações sexuais. A Câmara, no ano passado, fez o cadastro de pedófilo. E os deputados federais incluíram, dentro desse projeto de lei de cadastro de violência sexual, a castração química. Aí tá aí. Câmara aprova castração química. Não. Câmara aprova cadastro de pedófilos com emenda de castração química, que veio para o Senado. Tá parado no Senado, eu vou atrás disso aí, vou falar com o presidente Davi Alcolumbre, porque tem que andar, mas só que uma emenda, ela é frágil. Ora, se um projeto de lei pode ser rejeitado, arquivado, pode ser enterrado, imagine uma emenda que pode ser retirada a qualquer momento. Bom, os deputados fizeram isso aí. Sabe quantos deputados do PT do Rio Grande do Norte votou favorável a esse tema na Câmara quando foi votado? Tu sabe dizer? Pois é, eu sei que um faltou e o outro votou contra. Vai atrás de saber quem são que defende pedófilo ou não nesse país. Então eu faço um apelo até para a pessoa ter um pouquinho de compaixão, ter um pouquinho de decência, para a pessoa, sinceramente, o cristão, pronto, vou sintetizar, o ser humano cristão, porque ninguém concorda que uma criança seja violentada e que essa violência na infância dela corrompa, destrua, acabe com a vida dela a vida toda. Por todo tempo, todo lugar, por onde ela for, a violência que ela passou quando criança vai acompanhá-la. Então, gente, falando isso, eu venho fazer um apelo aqui aos deputados federais do Rio Grande do Norte, porque tem um projeto nosso lá na Câmara, olha aí o nosso projeto de lei, tá aí, ó. Isso sim é um projeto de lei que trata do assunto, para ser discutido o assunto da castração química, não é uma emenda a um projeto de lei, como veio da Câmara para o Senado, que pode ser retirado. E se não for Stevenson relator, se for um petista, como é esse padre aí, esse padre de Minas Gerais, hein, Cleitinho? Cleitinho, o que tu me mandou, pô, não é um projeto de lei, não, é uma emenda sobre o projeto do cadastro dos pedófilos. Pois é, e tu sabe que é frágil, pode ser derrubado. Então vamos fazer aqui um apelo, gente, porque a gente não aguenta mais ver casos. Está aí, ó, é o governo que está falando, gente. Não sou eu que digo, não, ó. É uma epidemia. Tá aí, ó. É o governo que diz, novo boletim de epidemiologia de violência sexual contra a criança. E nesse texto aí, diz que a violência parte, muitas vezes, de quem está em casa, de um parente, de gente que está perto, que deveria proteger. Aí me diz uma coisa, aí a polícia vai lá, pega o pai, pega a mãe, pega quem tiver esse ato libidinoso aí contra a criança, esse ato criminoso aí de exploração sexual, de pedofilia, disso aí, dessa violação à criança, aí tira de casa. E depois, quando fizer a audiência de custódia e ele volta para onde? Volta para casa, tira a criança, eles vão voltar a conviver no mesmo espaço. Tá vendo como não dá certo, gente? Tá vendo como a lei deixa brechas para depois disso? E aí, e mesmo que ele saia de casa, mesmo que ele vá para outro ambiente, ele não pode ficar cometendo o mesmo crime não contra crianças? Pois é, a castração química já tem na Itália, já tem na Espanha, já tem na Argentina aqui do lado, já tem tanto canto
já tem castração química, mas no nosso país tem uma dificuldade imensa. Por isso que eu venho aqui fazer esse apelo. Gente, eu estou pedindo de coração, porque eu tenho filho, eu tenho um afilhado, eu acho que você tem filho também, eu acho que você concorda comigo. A castração química não é violenta, a castração química não vai cortar ninguém, não vai mutilar ninguém. Esse estuprador, esse bandido, esse pedófilo não vai ser mutilado, que deveria, né? Mas não vai mutilar. É um tratamento hormonal pago pelo SUS, como em todo mundo que baixa totalmente o libido dele. Ah, mas e os dedos? E a língua? E a pinta? Gente, se não tiver no pensamento, se não tiver no sangue, se não tiver nisso aí, se não tiver o libido, então eu estou entendendo, capitão. Libido é aquilo que quando eu tenho a partir de 40 anos vai caindo, né? Tem que fazer reposição hormonal, tem que injetar testosterona para poder ter libido de novo, para poder ter hormônio, testosterona. É o inverso. A gente vai tirar o libido dessa pessoa. Essa pessoa vai ficar mansa, vai ficar um leão sem dente e sem garra. Esse estuprador, esse pedófilo, não vai cometer mais crimes. Agora eu lhe pergunto, tá aí, projeto de lei parado na Câmara dos Deputados Federais, com relatoria de um deputado de Minas Gerais do PT, Padre João. Então você que é de Minas Gerais, me dá uma força aí, gente. Me dá uma força aí, pede pro Padre João. Padre, homem, coisa de Deus. Padre, tenha coração, rapaz. Pense nas crianças. Pense nas crianças que estão sendo violentadas, estupradas todos os dias. Seres humanos, olha, monstros, seres humanos não, monstros como esse daí, de 55 anos, que pilota avião, que tem 2 filhos, casado, que se passava como uma pessoa boa, natural na sociedade. Oh, meu Deus. Passava uma pessoa boa, natural na sociedade, não sabia o que se fazia na sua vida íntima. E quantos não tem olhando pornografia infantil na internet? Gente, se isso não for doença, eu também concordo com você. Tem que levar uma peia, ficar preso mesmo, apodrecer na cadeia, mas não tem jeito. No dia que ele sair, que não tem prisão perpétua no nosso país, não tem pena de morte, não tem pena de mutilação, não tem pena de peia em vagabundo, entendeu? No dia que ele sair, ele vai voltar a cometer crimes. E se as experiências nos outros países já deram certo, por que então deputados do PT, senadores do PT? Porque no Senado foi uma batalha que eu enfrentei para esse projeto andar de comissão em comissão. Comissão de Segurança Pública, Comissão de Saúde, Comissão de CCJ. Era uma batalha todo dia, quando esse projeto ia para a pauta. Quem era contra? Sempre os mesmos. Pergunta agora, eu faço uma pergunta para você. Você sabe como os deputados federais votaram na Câmara para aprovar o projeto de cadastro de pedofilia? Tá aí, ó. Como foi que eles votaram? Não? Procura saber, gente, como é que vota o teu parlamentar, como é que vota o teu senador, como é que vota o teu deputado, porque isso aí, qualquer cidadão de bem, de pessoas de bem, de bom coração, cristão, tô falando de cristão, viu, Padre João? Cristão, Padre João, PT Minas Gerais, eu tô falando de cristão, de pessoas que têm um mínimo de sentimento, de amor no coração, não concorda com pedofilia e defender vagabundo, não. Então eu queria saber o porquê, que diabo, que esse pessoal do PT aí, esses deputados do PT, estou fazendo um apelo a eles. Gente, por que você é contra a castração química? Por quê? Me explica por quê, porque eu quero entender, porque eu perguntei isso lá no Senado. Eu olhei para a cara de Jacques Wagner, para Rogério Carvalho e perguntei, por que, me explica por que você é contra a castração química, você é favorável que esse cara continue fazendo o que está fazendo? Não, eu concordo que ele vá preso. Preso vai corrigir? Quando foi que cadeia nesse país corrigiu ninguém, meu filho? Quando foi? Ainda mais doença, que essa doença, essa gente doente, que mereceria sim prisão perpétua, mas não tem nesse país. Não tem. Tá bom? Então, faz esse vídeo girar e vamos pedir um apelo aí aos deputados do estado do Rio Grande do Norte para que esse projeto de lei, nossa, tá aí o número de casos, é uma epidemia, gente, nesse país. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir para os deputados federais do estado do Rio Grande do Norte, do seu país, aí, do seu estado, pede aí para eles,
Pede aí, Minas Gerais, pro Padre João, cristão, rapaz, tenha coração para Deus, criança sofrendo violência aí todos os dias, as denúncias não param de chegar e quando é denunciado, tá bom? Então pede aí, fala o seguinte, deputados federais do estado do Rio Grande do Norte, principalmente do PT, pede para caminhar, vai lá pro teu amigo do PT, tu é base, pô. Se você é favorável a defender criança, deputado federal do estado do Rio Grande do Norte, principalmente do PT, se você é base do governo e tem esse amigo aí na bancada, deputado Padre João, ele deve estar muito ocupado, né, para não relatar isso aí desde 2023, que está parado na mão dele, ele deve estar com muita atribuição no mandato dele, porque ele não está preocupado com as crianças, mas eu estou, viu? E tem muita gente que está me assistindo, tá também, e é bom que ele saiba quem são os deputados federais que defendem pedófilo, estuprador, abusador de criança, esse tipo de gente aí, ó, que eu garanto para você que não é de Deus não, viu? Esse daí não é cristão não, tá bem? Entenderam aí? Agora faz o vídeo girar.